Amém? Amém. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro. O mês de outubro já está indo embora. São 20 horas e 19 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: por que é dom de Deus uma vida próspera? Antes de eu explicar para você à luz das Escrituras, você vai passar aqui pelo altar, eu vou ungir a sua cabeça e vou ungir sua mão, para Deus te dar sabedoria e para Deus trazer prosperidade para você. Amém? Amém. Pode vir aqui. Mão, prosperidade e inteligência e sabedoria, para que Deus possa abençoar a sua vida e você saber administrar os valores que Deus vai trazer para você. Você sabia que Deus, Ele tem prazer que o seu povo tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida digna? É dom de Deus. O homem mais rico do mundo, ele entendeu que era dom de Deus termos uma vida bem-sucedida financeiramente, profissionalmente e nas outras áreas espirituais e emocionais. Amém? Está escrito assim: prosperidade é um dom de Deus. Está presente em várias passagens da Bíblia. E este conceito pode ser analisado de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Deus trazendo para o seu povo a prosperidade, a vida abundante. Você sabia disto? Sim. Deus, Ele quer que você desfrute de uma vida saudável. Às vezes as pessoas, elas colocam as suas forças somente para ter dinheiro, para ter ganhos financeiros. Mas só que nós entendemos que a prosperidade é uma harmonia. A prosperidade, ela é uma harmonia de todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa não pode dizer que é próspera só pelo fato de ter dinheiro. Ela pode dizer que ela é próspera quando ela tem uma família abençoada, um casamento conservador, uma vida espiritual equilibrada. O dinheiro por si só, ele não simboliza prosperidade. Ele só simboliza somente o quê? Dinheiro. Somente. Muitas pessoas
nesse exato momento, na classe alta, Y, elas têm muito dinheiro, mas ela não tem paz, ela não tem harmonia em si, vive sob pressão constantemente, uma preocupação tão grande em ganhar dinheiro que ela acaba esquecendo que tem família, que tem filhos, mulher e etc. E acaba entregando o governo da sua família na mão de pessoas estranhas. Tem pessoas aí que os seus filhos, ele é mais afetivo para com as babás do que com os próprios pais, porque eles não têm tempo para cuidar da família. Amém? Você tem que entender isto. A Bíblia diz assim, lá no livro de Eclesiastes 5,19. Olha só o que está escrito em Eclesiastes 5,19. Eu vou mostrar para você alguns segredos de uma vida próspera. Tem pessoas que ela tem muito número dentro de uma conta bancária, mas ela não tem um bom relacionamento com seu filho, ela não tem um bom relacionamento consigo mesmo, porque ela vive em conflitos emocionais, em perturbações espirituais, que o dinheiro não consegue resolver. Mas é dom de Deus que nós tenhamos uma vida próspera. Vou te mostrar dentro da Bíblia. Amém? Amém. Vou te mostrar nas Escrituras. Lá no livro de Eclesiastes 5,19. Acharam? Sim. Amém. Olha o que está escrito. Algumas versões, elas vão mudar a linguagem, mas vai bater dentro do pensamento. Amém? Amém. Diz assim: quanto aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, beber a sua poção e desfrutar do seu trabalho. Isto é o quê? Dom de Deus. Dom de Deus. Você sabia que a prosperidade é um poder? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vinha sobre os servos, eles receberiam o quê? Poder. Poder para poder mudar as circunstâncias. Poder para poder trabalhar, ter força, coragem, para ter ganhos financeiros para a sua família. Mas para que esses ganhos financeiros eles cheguem na sua vida, você tem que cumprir com alguns requisitos. Você tem que cumprir com algumas diretrizes que a palavra de Deus nos ensina. Não basta só você trabalhar, porque se você só trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Mas será que você vai ter habilidade, inteligência, sabedoria para administrar esse dinheiro? Quantas pessoas que nós já vimos nas redes sociais
que ganharam na Mega Sena, na quina e assim por diante, e passaram 6 meses, passaram alguns anos, e elas já não têm mais, elas estão mais pobres do que antes, porque elas adquiriram dívidas que nunca vão poder pagar. Mas por quê, pastor? Porque elas não estavam preparadas. A reunião de segunda-feira é uma preparação. Tem pessoas que ela não vive uma vida miserável. Ela não vive uma vida pobre. Ela não sabe administrar o que tem. Uns são miseráveis, outros não sabem administrar. Eles gastam além do que podem conquistar. Além do que pode conquistar. A pessoa ganha um salário mínimo e ela quer gastar 5 salários mínimos. Então ela não vai ter uma vida equilibrada nunca. E quando Deus ele envia o poder dele sobre você, que é o poder do Espírito Santo, é para que você possa ter o quê? Habilidades para manusear o dinheiro, porque o dinheiro é um perigo. A Bíblia diz que nós não podemos colocar o amor ao dinheiro, porque o dinheiro é a perdição. Ele é a raiz de todos os mal. Por quê? Porque o dinheiro, ele consegue mudar a mente das pessoas. Existe um espírito chamado Mamon, que ele é o sedutor das pessoas que são gananciosas. Elas são tão gananciosas por dinheiro que elas não conseguem usufruir. Você pode observar que quanto mais ela tem, mais ela o quê? Quer. Tem pessoas que têm dinheiro que pode viver 100 vidas, mas ela quer mais. E morre, deixa essa herança maldita, aonde há brigas, mortes no meio da família. Então não é uma bênção, porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela faz o quê? Ela nos enriquece. Ela nos enriquece. Você está vendo porque é importante você ter uma direção financeira? Você ter a direção do Espírito Santo? Quando você é batizado no Espírito Santo e você ouve a voz dele, o que é a voz do Espírito Santo? Você sabe? Quem sabe o que é a voz do Espírito Santo? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe o que é a voz do Espírito Santo? Hã? Você sabe? É a palavra de Deus. A voz do Espírito Santo é a instrução dos mestres. A voz do Espírito Santo é os conselhos dos pastores que são guiados por ele. Porque muitas das vezes a pessoa ela lê a Bíblia, mas não consegue entender. E quando ela vem ao mestre pedir conselho, o mestre ele vai o quê? Orientá-la à luz da Bíblia. Então você precisa ter essa direção. Você precisa ter essa comunhão com Deus. Porque não basta só você ter dinheiro. Você precisa também o quê? Ter essa direção. Amém? Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala assim: ao homem que lhe agrada, ao pecador, ele ajunta e amontoa dinheiro, bens, para dar àquele que agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, você tem privilégios. Quando você agrada a Deus, você tem direções. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai começar a te dar direção, vai começar a te dar equilíbrio. Você que era um camarada gastão, uma mulher gastona, que não podia ver um cartão de crédito que queria estourá-lo, você vai passar a ter um equilíbrio. Porque você sabia que as pessoas gastam dinheiro desenfreadamente
porque ela tem um desequilíbrio emocional? Você sabia? Que ela tem um equilíbrio, um desequilíbrio, um descontrole emocional. Aí se torna compulsivo. E ela se torna uma mulher, um homem compulsivo e quer gastar descontroladamente aquilo que não tem. E acaba não honrando seus compromissos. Se torna uma pessoa devedora de tudo e de todos, inclusive de Deus. Porque se ela deve a tudo e a todos, naturalmente ela não é uma pessoa fiel nos seus dízimos. E nem tampouco ela tem amor para fazer oferta. Amém? Então, essa é a palavra introdutória que nós acabamos de ler. Agora vamos dar uma percorrida nos escritos sagrados para a gente entender esses fundamentos baseado na palavra de Deus sobre porque é dom de Deus, porque é dom de Deus uma vida próspera. Vamos ver? Gênesis 1:28. Olha o que diz. Gênesis 1:28. Amém? Você pode observar, a maioria das pessoas que realmente precisa de prosperidade, naturalmente ela não vem buscar. Porque elas se acomodaram com um pouquinho que ela tem. E naturalmente o pouquinho que ela tem é um pouquinho natural. Não é um pouquinho que o próprio Deus deu direção para ela conquistar. Amém? Então não é justo aquele que vem buscar em segunda-feira não ter resultado. Não é justo. E o Deus que eu sirvo continuamente, Ele vai te trazer prosperidade essa semana. Amém. Essa semana vai ser uma semana que vai chegar muita prosperidade financeira nas suas mãos. Amém. Você que largou tudo, veio aqui nessa segunda-feira para poder buscar. Chovendo, né? Chovendo. Momentozinho de estar debaixo do lençol, vendo uma série, né? Mas nós estamos aqui. Estamos aqui sacrificando. Uns com dor, outros querendo dormir, outros querendo ver uma série, mas vieram aqui. Amém? Amém. Vai lá, lê para mim aí o capítulo 1:28 que eu vou dar a explicação. Cadê a Bíblia, Ismael? Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai-vos sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Amém. Deus, Ele está dizendo aí que Ele está te dando autoridade para subjugar o quê? A terra. Então Deus, Ele te deu todos os animais, até os que rastejam. Então Deus também te deu autoridade para arrancar os espíritos que têm trabalhado na sua vida financeira, amarrando, atrapalhando, de saírem. Amém? Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração de guerra para desbloquear a sua vida financeira. Estaremos orando também para os patrocinadores, os dizimistas, os ofertantes que têm apoiado a causa. Eles são pessoas online, que não são poucos, que não são muitos, né? São poucos, mas aos poucos nós vamos conseguindo avançar para a glória de Deus. Olha o que diz a explicação. Desde o início, Deus desejou que a humanidade fosse frutífera, próspera na terra. A bênção de Deus explica fecundidade, crescimento e domínio sobre a criação. Então você tem domínio. Se você tem domínio, significa que você tem habilidades. Se você tem habilidade, existe dentro de você um poder oculto que está adormecido,
que é o poder que Deus já colocou dentro de você, quando você segue a direção da palavra de Deus. É por isso que às segunda-feira nós viemos aqui dar uma direção, buscar uma direção de Deus para a nossa vida profissional e financeira. Amém? Amém. Aí vamos lá, agora vamos, Êxodo 23, 25. Êxodo 23, 25. Quem achar, lê, por favor. Êxodo 23, 25. Serviremos o Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Viu? Deus, ele está tirando, dizendo o quê? Que vai tirar as enfermidades. O que é enfermidades na vida financeira de uma pessoa? São dívidas, são apertos, são pessoas que gastam desnecessariamente. Ela pode, por que ela gasta? Porque ela tem um descontrole emocional. Se ela não gastar o que não tem naquele dia, ela não tem sossego. Por quê? Porque existe um mal emocional nela, que faz com que ela vive doente financeiramente. E Deus diz que vai o quê? Que vai retirar de entre vós as enfermidades. Viu? Ele vai tirar a enfermidade. A explicação diz assim, ó: a promessa divina de bênçãos materiais e saúde está condicionada ao serviço e dedicação a Deus. Prosperidade física e espirituais estão integradas. Se você não tiver uma comunhão com Deus, simplesmente você só vai ter trabalhando dinheiro. Mas quando você tem dinheiro, você, quando tem uma comunhão com Deus, você tem dinheiro e poder para administrá-lo. Verdade. Pastor, essa semana eu atendi uma mulher e ela falou que ela não ganha mal, mas o que ela gasta em termos da enfermidade que ela tem, ela diz que não vê a cor do dinheiro. Ao mesmo tempo que recebe, ao mesmo tempo gasta com tudo de remédios. Então ela falou que já não sabia o que fazer. E foi o que eu falei para ela. Ela precisa ter um relacionamento com Deus e buscar a Deus, direção, equilíbrio. Porque da forma que se encontra, se ela diz que o médico não resolve e a casa dela já virou uma farmácia, então é uma batalha espiritual. Você vê? Ela até ganha, mas vive doente. Ela não consegue desfrutar do fruto do seu trabalho. É triste. Está faltando o poder de quem? De Deus. Quando você não tem o poder de Deus, você fica descontrolado emocionalmente, financeiramente. Amém? Amém. Aí, vamos agora, Salmos 1, do 1 ao 3. Pode ler. Vamos ler 3 versículos do Velho Testamento e 3 do Novo Testamento. E vamos do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pois. Segundo o conselho dos ímpios. Nem de dele no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, mediante de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a
junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e todo quando fizer prosperidade. Prosperará. Amém? Amém. Você vê, quando você está conectado com Deus, você está plantado junto às águas, você está plantado na videira verdadeira que é Jesus. Quando você está plantado em Jesus, Jesus ele vai te dando as diretrizes que você precisa seguir para ter uma vida próspera. Significa que você vai ser milionário, trilionário, você vai ter uma vida próspera. Amém? Você vai ter uma vida próspera. Porque o nosso maior objetivo é Jesus. Ele é o médico dos médicos. Amém? Ele é o fundamento de tudo. A segunda-feira é uma direção para as nossas vidas financeiras. Tudo isto é para levar a quem? A Jesus. Porque tudo passa. Tudo isso passa. Tudo passa, pessoal. Tudo fica. Tudo passa, tudo fica. Aí diz assim a explicação. O Salmo fala sobre a felicidade e prosperidade do justo. Aquele que segue os caminhos de Deus são comparados à árvore frutífera e bem irrigada, simbolizando a abundância. É por isso que você tem que ser cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, para que você possa ser uma árvore regada, abundante, que dá o seu fruto na sua própria estação, no seu próprio tempo. Amém? Agora vamos ler Mateus 6:3. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e a todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viu? Tem pessoas que ela não tem preocupação em buscar o reino. O reino é quem? Jesus. O reino é a direção de Deus. O reino é você entender quais são os pensamentos de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Amém. E todas as coisas vos serão acrescentado. O que é acrescentado? Olha para mim. É da noite para o dia? Não. A árvore ela cresce como? Acrescentada todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Você leva praticamente 1 ano a 1 ano e meio a 2 anos para uma árvore crescer e produzir frutos. Mas você precisa cuidar dela. Você precisa adubar ela. A sua vida profissional e financeira, você precisa adubar ela através da palavra de Deus. A pessoa começa a ganhar um trocadinho, não vem buscar mais. Já fica acomodado com aquilo ali. Aí fica com medo de perder aquele pouquinho. Eu não vou porque senão o pastor vai querer. O pastor nem sabe que ela está ganhando nada, que o pastor não se envolve na vida pessoal. Deus sabe. Você sabe por causa de quê? Que a Bíblia diz assim, ó, quando você quiser falar com Deus, você entra no seu quarto, faz o quê? E Deus vai o quê? Ver. Ele vai ver o que você está falando. Ele não vai ouvir. Ele vê o que está no coração. Porque não adianta você vir dizer que Deus não está abençoando, porque Deus ele vê o quê? O coração. Eu não vou poder ajudar, não vou poder apoiar porque está difícil. Deus sabe se está difícil ou não para você. Tem gente que é enganadora, você sabia? Ele enrola.
ele fala que está difícil, que não pode, mas Deus já abençoou, porque a determinação que nós determinamos aqui é impossível Deus não abençoar. Deus abençoa todos aqueles que foram determinados que Deus ia abençoar, abençoá-lo, mas só que eles foram gananciosos e perderam até o que não tinha. Eles não tiveram coragem de honrar a Deus. Amém? Então essa é a explicação. Jesus ensina que a prosperidade deve ser dada ao reino de Deus. Quando buscamos a Deus, a sua justiça, Ele promete nos fornecer tudo aquilo que precisamos. Que justiça é essa? É para quando você prosperar, você não ter querer ser injusto. É justo você separar 10% do seu ordenado para a obra de Deus? É justo, porque foi Deus que te deu a bênção. Foi Deus que te prosperou. Tem gente que quer, mas não quer dar. Ele quer colher, mas não quer plantar. Ele quer amor, mas ele não quer dar amor. Ele quer carinho, mas ele não dá carinho. Ele quer atenção, mas não dá atenção. É um falso. Finge. Dá atenção por interesse. Não é verdadeiro aquilo. Quando é verdadeiro, Deus retribui. Porque tudo aquilo que o homem planta, ele também vai colher. Amém? Amém. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Amém. O meu Deus, porque Deus, Ele é pessoal, é único na vida de cada um. Eu não posso dizer que o meu Deus é o Deus das pessoas lá fora que vivem segundo as suas paixões. O meu Deus é o Deus que eu sirvo, que eu me sacrifico por Ele, que eu me dedico a Ele, em jejum, oração, sacrifício, ensinando, orientando, salvando. Amém? Esse é o meu Deus. Você é o Deus a qual você serve. Se você serve ao dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Se você serve à mentira, o seu Deus é a mentira. Se você serve ao homem, o seu Deus é o homem. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Este versículo afirma que Deus se preocupa com as suas necessidades e promete prover de acordo com a sua grandeza. Amém? O último versículo agora é Apocalipse 21:4. Pode ler. Apocalipse 21:4. 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Amém. Então Deus, Ele vai limpar. Limpar o quê? Limpar tudo aquilo que faz você chorar, gemer, a dificuldade, a falta, né? Se abrir a geladeira, não ter o que comer, se não conseguir pagar a dívida, pagar aluguel, ser humilhado, morando de favores. Deus, Ele vai enxugar todas essas lágrimas. As que passou, passou. Nós vivemos agora. Nós vivemos pela fé, acreditando que o Deus ao qual nós servimos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. A esperança final
é a plena prosperidade de abundância de vida eterna, aonde não haverá mais sofrimento ou ser carência. Amém? Amém. Conclusão. A Bíblia apresenta a prosperidade não somente em termos materiais, mas também espirituais e emocionais, como eu falei para você. A abundância da palavra, a abundância que Deus oferece vai além de riquezas, incluindo paz, alegria, satisfação plena. E é essencial buscar a Deus e seu reino para experimentar sua plenitude em todas as áreas da nossa vida. Amém? Essa é a palavra que Deus tinha para nós. Então nós vamos finalizar agora lá em Eclesiástico 2, versículo 26. Olha o que Deus diz para mim, para você, para todos nós que temos uma vida no altar. Deus vai prosperar a vida de vocês. Olha para mim. Essa semana Deus vai lhe dar a resposta. Eu creio. Amém. Ele viu a sua intenção. Vai chegar aquilo que você precisa, que você necessita. Para todos nós. Esse eu vou ler. Diz assim. Acharam? Olha aí o segredo aí, ó, de uma vida próspera. Eclesiástico 2:26. Posso ler? Vou ler, hein? Estou indo. Calma aí, pastor. Já vou. Calma aí, pastor. Eclesiástico, é onde a gente leu o primeiro. 2:26. Posso ler? Diz assim, ó. Porque Deus dá o quê? Sabedoria. Sabedoria, mais o quê? Conhecimento. Mais o quê? Prazer ao homem. Ao homem ou à pessoa que lhe o quê? Lhe agrada. Qual é a maneira de você agradar a Deus? Buscando. Sendo fiel. Não. De todo o coração. Não. Obedecendo. A única maneira que você agrada a Deus é quando você usa a fé. Tem gente que está obedecendo, mas não é verdadeiro. Hã? A Bíblia diz que tem um rei que ele fez tudo certinho conforme Deus orientou, mas não era de sinceridade de coração. Então, a única coisa que agrada a Deus não é holocausto, não é sacrifício, não é oferta, não é dízimo, é a fé. Só pode devolver 10% daquilo que chega às suas mãos quem vive pela fé. Só pode ofertar na obra de Deus quem vive pela fé. Só pode fazer voto e ser fiel quem vive pela fé. Isso que agrada a Deus. A Bíblia diz que Caim deu a sua oferta, Abel deu a sua oferta, mas Deus não se agradou nem da oferta de Caim e nem de Caim. Mas se agradou da oferta de Abel e de Abel. Por isso que ele matou o irmão, com inveja. Então, quando você vive uma vida de fé, fé em fé, as pessoas passam a ter inveja de você. Quando você vem aqui fazer o trabalho do 3 em 1, as pessoas ficam mordendo de inveja. Eu poderia fazer melhor, eu falaria melhor. Falaria nada, senão eu botava ele aqui. Falaria nada. Eu teria uma igreja melhor. Se fosse melhor, teria. Se eu fosse responsável de uma igreja, pastor de igreja, eu teria um povão. Não teria nada. Anda só, solitário. Você pode observar essas pessoas que são arrogantes, eles são só. Nem a família anda com ele. Nem a família, meu amigo. Amém? Amém. Então você precisa viver pela fé. Aí diz aí, ó, porque Deus
dá sabedoria e conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que o quê? Que o quê? Agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Tudo isso não é o suficiente. O suficiente é você ter Jesus Cristo dentro de você. Você quer a maior prosperidade? Você quer ser um homem próspero, uma mulher próspera? Tenha Cristo em você. Porque tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Vai florescer. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.